bem-vindos a mais um episódio do podcast da Progin. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial para falar de um tema super importante, que é a amamentação. Então hoje está aqui com a gente a Verônica, enfermeira Verônica, obstetriz. Eu queria que você falasse um pouquinho com a gente, se apresentasse, falasse da sua experiência. Certo. Bom, eu sou enfermeira já há 17 anos, enfermeira obstetra. Comecei na obstetrícia por acaso e me dei super bem e me apaixonei com esse universo. Iniciei numa maternidade grande aqui de São Paulo e toda a minha experiência veio de lá. Hoje eu atuo com mães, né, gestantes, com mães e no puerpério. E a gente dá ênfase a partos e a amamentação, que é o meu queridinho, né, a minha área querida. Muito feliz, hoje eu só faço isso, muito feliz com a minha escolha. E vamos para o nosso bate-papo, né? Vê, para começar, qual que é a diferença de uma enfermeira obstetriz e de uma doula? Tá. Eu fiz uma gravação, e eu tive que tirar até do ar essa gravação, porque eu falava que a doula, ela dá um suporte emocional para a mãe, ela faz exercícios, né? Já a enfermeira, isso causou polêmica, por incrível que pareça, mas a enfermeira também pode dar um apoio emocional, pode fazer os exercícios, só que nós focamos, tocamos, então tem essa parte toda teórica e técnica, né? Diferente da doula. O trabalho da doula é um suporte mais emocional, né? E as duas, elas podem trabalhar. Eu acho que é por Em isso que causou. conjunto, né? Pode, e dá super certo, né? Enquanto ela tá fazendo os exercícios, eu toco, vejo a altura, que exercício que fica bom, a gente discute, né, no bom sentido, que exercício que fica bom, e ela vai, ela faz, então é muito respeitoso isso. Eu atuo tanto como doula, como enfermeira obstetra, mas é claro, é sempre respeitando as nossas colegas, né? Uma coisa que fica muito na dúvida sobre isso, nem é o tema hoje, mas é só para Sim, esclarecer também, acho que é importante. A doula não examina a paciente e a obstetriz tem permissão para examinar a paciente. sim. Outros profissionais, por exemplo, fisioterapeuta pélvico, também não examina, só quem examina é a É a obstetriz. Obstetriz, né, a enfermeira e o Tá bom, sim, médico, sim. né? Então, é bom deixar isso claro, porque eu fui para um parto que a doula queria colocar o óleo de prímula vaginal. Ela não pode, Sim, né? Isso é um escopo nosso, Tá. né? Então, tem que deixar muito bem claro. sim. Vamos começar o assunto. Vamos entrar no tema Vamos. de amamentação. Eu acho que para a gente começar a pensar numa amamentação, a gente tem que começar a pensar durante a gestação, né? A gente sabe que a amamentação é depois, mas eu acho que uma coisa que a gente tem muito assim no consultório é dúvida, né? Então, a paciente, doutora, o que eu faço com a amamentação? Como preparar meu mamilo? O que eu tenho que fazer? Então, assim, qual a sua experiência com isso? Porque eu sei que você acompanha a gestante, né, durante a gestação. Sim, sim. E, assim, o que você acha que é importante a gente pensar nisso, pensando na amamentação, A durante a gestação? gestante, ela se prepara para o parto, É. né? Para o parto, ela organiza o enxoval, a mala, ela fica muito focada nisso durante a gestação e ela não pensa na amamentação, infelizmente, Eu né? percebo que hoje acho que estão pensando mais, Tá, né? mas Eu acho que elas não se preparam, não, né? não, E qual seria a preparação? Estudar. Ter sim, alguém que ficasse com ela durante a gestação. Ela não vai no pré-natal com vocês todo mês? sim, Ela teria que ter um pré-natal com uma enfermeira obstetra para falar do aleitamento. E elas não fazem isso. Porcentagens, aí de 10 gestantes que iniciam comigo o pré-natal, 9 seguem com sucesso o aleitamento, né? se prepara, orientação, eu acho que é tudo mesmo, né? Orientação, então, e focar, porque nós estamos com muitas informações, né? Tanto internet, você trabalha de um jeito, o Dr. Fábio trabalha de outro, eu trabalho de outro jeito. Então, alinhar a mesma fala, né? Olha, eu tô orientando isso, o que que você acha? Conversar com o ginecologista, com o obstetra, para a gente poder alinhar e todo mundo falar a mesma língua, porque ela começa a se sentir perdida. Por exemplo, ela foi orientada durante a gestação. Chega na maternidade,
Muda tudo. Muda tudo, né? Então elas ficam escutando. Não, você vai fazer a pinça, você vai É. fazer o ser grande. Não, a boca tem que estar assim, tem que estar assada. Ela fica desesperada e elas me ligam chorando. Já aconteceu de 2h30 da manhã falar, Vê, eu não sei o que eu faço. Cada uma que entra fala uma coisa. Então, ter alguém Pra se preparar, Pra orientar, né? sim, e ter essa pessoa também no pós-parto. Acho que é super importante. Eu falo que a amamentação é um limbo da medicina, porque o ginecologista não sabe e o pediatra também não sabe. Então ele fica assim, tem a opinião do ginecologista, a opinião do pediatra, e um empurra meio que pro outro. Porque assim, teoricamente, o bebê tá com 3 meses. E tem paciente que me manda mensagem com um bebê de 6 meses que tá com problema da amamentação. Aí eu falo assim, você já conversou com o pediatra? Eu empurro. Você conversou com o pediatra? Aí ele falou assim, não, então, conversei. Ele pediu para falar com você. Então, a gente fica muito perdido com isso. Sim, até porque você vai ver o quê? Você vai ver o parto, o pós-parto, cicatrização, né? E o pediatra vai ver crescimento desse Exato. bebê, ganho de peso, e aí onde fica essa puérpera, essa Uhum. mãe, né? Em que momento, quem que ela vai acionar? Então, eu acho legal ter uma retaguarda de uma enfermeira obstetra, né? De uma consultora de aleitamento, para dar esse suporte. Opa! Vou ligar para Verônica, vou ligar para fulana para ver o que eu Sim. faço. Não vou ligar para o médico. Aí sim, a enfermeira, ela vai ver quem que ela vai precisar de suporte. Se é do obstetra ou se é do pediatra. Né? Isso você tocou num ponto também interessante, que eu tenho reparado isso. Às vezes a gente vai passar, ver como é que a paciente está no pós-parto ali, fala como é que tá a amamentação, e elas falam, doutora, tá boa, mas cada um fala uma coisa. Vem, troca o plantão da enfermagem, manda pegar de um jeito, fala que tudo que a outra ensinou tá errado, e não é assim, no hospital X aí, são todos Em os hospitais todos que os tem isso. hospitais, eu percebo, e eu trabalhei, você Sim. sabe onde, numa grande maternidade, e lá tem protocolos. Uhum. Lá todo mundo sai em bloco para aprender aleitamento. Só que quando chega no quarto, eu não sei o que que acontece. Cada um quer passar a sua Esquece. experiência, É né? isso. E eu falo, você não tem que passar a sua experiência. Se eu passar a minha experiência, a doutora Lilian passar a experiência dela, é uma diferente da outra, Sim, né? Total. nós somos humanos, né? Somos. E elas ficam perdidas, né? Ficam Ficam. perdidas. Eu falo, filtra, vê o que faz sentido e filtra. Eu sempre converso com elas, pegue só uma pessoa e alinhe com essa pessoa. Quem vier, fala, olha, eu já estou sendo orientada, te agradeço, porque senão vai ter confusão. E aí eu chego, elas estão perdidas, estão chorando. Eu quero desistir desse aleitamento, porque nem aqui alinha isso, né? Então eu percebo Eu venho muito. pensando ainda nessa fase de gestação aí, as orientações são importantíssimas, né? O conhecimento. Sim. Existe alguma coisa hoje de preparação de mamilo? Porque antigamente tinha muita coisa. Era bucha Tudo conversa, vegetal. né? E cada hora muda, né? Isso Muda, daí. muda. Na realidade, hoje não tem nenhum preparo, né? O que que eu falo para as minhas gestantes? Uma bucha vegetal, no mamilo, Nossa, né? Vamos pensar numa pele. Deus me livre. É, vamos pensar numa pele. Pra gente deixar a pele macia, então a gente faz uma esfoliação. A bucha, ela vai fazer isso. Fazer uma esfoliação vai deixar aquele mamilo mais sensível. E aí vai vir uma boquinha que vai deixar mais sensível ainda. Pra que tirar aquela proteção, aquela camada protetora? Não tem porquê. Aí, por um longo tempo, deixou-se, né, as buchas e começaram com banho de sol, que hoje já tem pesquisas que falam que o banho de sol não vai influenciar em nada. Então, o preparo mesmo é conhecimento. Não E a tem. pega, né? É muito importante, Sim, né? É sim. tudo, gente. É conhecer a pega, é ser orientada, porque assim, eu falo para elas, se você faz uma boa pega, assim, dificilmente vai dar errado, Vai né? dar algum problema. É. De 2018, 19, começou a vir a história dos freios, das linguinhas Ah, presas, né? Sim. Que a gente não entendia muito bem, mesmo com a pega correta, porque que aquela mãe tinha muita dor, a gente não Sim. entendia. E aí vieram pesquisas, né? A Roberta Martinelli é uma fono muito boa em aleitamento e viu-se que o frênulo ele podia impactar. Aí veio um show de horrores, né? Todo mundo mandava fazer o frênulo. Hoje eu vou com muita cautela,
Porque a gente pode assustar essa mulher, ela pode Sim. querer fazer esse frênulo de qualquer maneira e não precisa. Então, o que eu falo? Hoje eu tenho profissionais alinhados, né? Eu peguei um frênulo, eu vou falar para vocês, eu vou falar pro pediatra, mas a gente tem que ter uma fono, a gente tem que ter um odontopediatra para olhar com um olhar diferenciado, né? Então, Não sair fazendo em todo mundo, sim, né? eu peguei essa semana, né, uma puérpera, uma mamãe que tava amamentando, ela pega perfeita, ela vê boca de peixe. Só que tem o frênulo que está impactando, né? Aí, Então, vamos pedir para o odontopediatra avaliar, ver se realmente precisa fazer, se eu preciso mandar para uma fono para ela fazer exercícios para fortalecer a musculatura, se tem necessidade de fazer isso mesmo, né? Porque mesmo com uma pega correta, pode ter lesões. Então, se tá tendo essa lesão, a gente precisa investigar, né? E aí é uma equipe multi, doutora. Eu falo que eu não faço nada sozinha, sozinha, não. não Nem tem pode, nem porquê, pode, né? não. E vamos lá, e o leite é fraco? Meu leite é fraco? Existe isso? Ai, Isso eu ouço todo dia no é consultório. porque eu tava vindo pra cá e tava lembrando, né? Nosso leite não é fraco, né? Cada mulher produz aquilo que seu bebê precisa. E foi muito engraçado, é uma amiga minha, 4º filho, e as avós falando, não, essa criança não para de chorar, você tem que dar É o pior problema. mucilon na mamadeira. E ela parou desesperada na minha casa, eu falei, toma a bomba. Eu tenho uma bombinha, nossa, 10 minutos, mais de 150 ml. Nossa. Eu falei, não é produção. Não. Agora senta aqui e vamos ver a mamada. Bebê mamando lindo. A gente começou a conversar, tal, 30 minutos ali. Ela tá vendo? Olha, eu falei, ele tá com cólica. Aí ela falou, isso é cólica? Porque os 3 não tiveram cólica. Então, assim, se ela tivesse escutado as avós, ela teria colocado Mucilon. Tadinha. Grossa com maisena. Pois é, e aí a gente pode impactar em outras coisas para Nossa, essa obesidade, criança. diabetes, Enfim. E não era, então tem que tomar muito cuidado com isso. Nossa, porque essa é um mito, uma coisa muito, né? As gestantes, mas eu ouvi, minha mãe falou, minha avó, minha tia, que meu leite é fraco, porque só porque, gente, bebê chora. Chora. O que acontece, né? Se você der um complemento, que são as fórmulas... Vai sustentar aí. É uma feijoada, né? Bater um pratão de feijoada, a criança vai ficar o quê? Vai dormir 4 Sim. horas. É o que a mãe quer, né? Porque ela tá cansada. O nosso leite materno é como se fosse aquela dieta, né? Um franguinho grelhado, aquela salada. Então, em 1h30, a criança ela vai acordar, ela vai pedir mais. Não tem que ser aquela coisa fixa a cada 3 horas, Não, né? e cada um é cada um, né? Cada bebê é diferente, uns são mais dorminhocos, outros são menos, né? Antes, assim, já pensando que tá em casa, já com os palpites, né? Na maternidade, tem muita paciente que ela pira com a ideia de... Ela acha que nasceu, o bebê vai sugar 3 litros. Quanto tempo é normal para começar uma amamentação? Pode demorar 6 horas, um dia? Como que funciona isso no pós-parto imediato ali, nos primeiros dias? Agora nós vamos entrar numa polêmica, isso é polêmico. Porque assim, toda mulher ela começa a fabricar o colostro a partir da 20ª semana, mais ou menos isso. Então toda mulher tem colostro. Mas o colostro, ele não jorra como o leite. Sim. O leite começa aí a vir a partir do 7º dia, mais ou menos, né? O leite intermediário, porque o leite maduro, ele vem com 15 dias, né? Então, essas primeiras horas de vida, tem bebê que vai sugar muito bem, obrigada. Mas tem bebê que vai ficar muito sonolento. Só que, eu vejo isso muito em Golden Hour. Eu vejo muito isso, porque a mãe O que é Golden Hour? É a primeira Pessoal. hora de vida do bebê, que tem que ter contato pele a pele com a mãe, para a mãe liberar hormônio, né? Quando a gente ganha o bebê, pega o bebê aqui no colo, é um amor, não é? E a gente libera a ocitocina. Legal. E a ocitocina que vai ajudar na produção, tá? A criança, ela não precisa sugar. Isso é um mito muito grande, porque as mulheres, mas você não tá sugando, mas não tá pegando na Golden. Eu falo, gente, calma, ele não precisa. É um contato, né? É um contato pele a pele, não é o sugar. Se sugar, a gente tá muito bem, tá no lucro, mas se não sugar, não é para ficar desesperado. A criança, ela tem uma reserva de 24 horas, não é? Só que é assim, não é para deixar a criança sem estímulo durante essas 24 horas. É para largar. Não,
Porque se a gente falar, tem reserva, pode ser que mães escutem isso e falar, tem reserva. Então eu A vou dormir. Verônica falou que tem reserva, eu vou dormir. E não, né? Você vai estimular a cada 3 horas para esse bebê ir pro peito. Mas se não for, não é para ficar desesperado. E claro, ela tá num ambiente controlado, que é a maternidade. Então, se o pediatra, se a equipe, se vocês estão vendo que essa criança passou das 24 horas e não tá mamando, serão feitos alguns exames para ver se precisa dar um complemento, se precisa estimular mais, né? Mas não é para essa mulher ficar desesperada. E normalmente é mais comum mesmo, né? Eles ficam muito preguiçosos no Fica, começo, né? Eles não saem, é difícil às vezes aquele bebê que sai mamando E elas entram em loucamente. desespero, né? Entram. As mães entram em desespero. Entram. Não mamou nada até agora, meu Deus, eles vão dar açúcar, E não tem isso, né? eles vão dar fórmula. Não dá glicose. Não dá. Entendam que não será feito nada sem consentimento de vocês. Isso é muito importante. Hoje em dia ainda, né, até durante todo o parto, durante todo o pré-natal e parto e amamentação, nada vai ser feito sem o consentimento dos pais. né? Realmente isso não vai acontecer. O que o pai pode ajudar? Nossa, sabe que nas consultas de pré-natal, os pais eles perguntam isso. E eu, o que eu faço, né? Então, Além de assim, buscar água. além de buscar água e pagar, fazer o pagamento. Não, porque ele buscava água, eu sentava, eu falava assim, ele falava, já sei o que você quer. Eu falei, eu quero isso aqui de água. Dá ó. muita sede, né? Muita, gente, era uma jarra por mamada. Assim, uns 2 litros, acho que eu tomava por mamada. Falei, vai lá buscar água, é isso que você faz. Eu falo que dá um suporte, É. né, pra essa mãe, tipo, amamentou, pega o bebê, põe o bebê pra rotar, Sim. troca uma fralda, dá o banho, Lava a louça. cuida da casa, traz a comida, né? E ser mesmo uma rede de apoio pra essa mulher. Tipo, você tá cansada, vai descansar que eu fico com ele. Que as mães, o que acontece? Elas têm medo de deixar pro pai, né? Por que a gente tem medo de Pois deixar é. pro pai? Fala pra mim, Porque eu acho que doutora. faz sentido. Deveriam ter. Então, assim, a gente tem esse receio, ele não vai cuidar como eu, mas cuida muito melhor às vezes, não Cuida, é? muito melhor às vezes. realmente. Então, deixar o participar. Até porque isso é bom pro vínculo com o pai, né? Porque, querendo ou não, o homem, ele tem um vínculo um pouquinho, ele não tem amamentação, então esse vínculo acaba sendo um pouco menor, então você tem que dar isso pro pai também, né? Porque faz parte, né, daquele amor de pai também, né? Quando precisa complementar, eu falo, gente, vamos lá, na seringa, numa colher dosadora, num copinho, deixa o pai. Deixa o pai lá, vai dormir um pouquinho. Porque o amamentar é como você oferece aquele alimento com amor para a criança, né? Sim. A gente tira um pouco o peito, né? É claro, a gente quer que a mãe ofereça, mas ela tá muito cansada, tira, dá pro pai, dá numa colher dosadora, num E pronto, copinho. Nossa, os pais ficam muito felizes quando isso acontece. Já que você entrou nisso, quando que vale a pena ficar estocando leite? Vamos lá, estoque de leite, isso tá assim, né? Outro dia eu vi uma colega com seringa, com colostro, né? Dentro da sala de parto. né? Guardando o colostro? Não. Guarda o colostro, você retira durante a gestação. Então, Tudo que se arrasa. mas quando tem uma diabetes muito descompensada dessa mulher, mas isso assim, a gente só vai fazer em último caso, se ela tem cirurgia, que impactou muito, né? Enfim. Eu não acho que nesse primeiro momento deveria ser feito isso, mas eu falo que cada um é cada um, né? Agora, o estoque, você vai voltar a trabalhar e começa o estoque, pelo menos uns 20 dias antes, 15 dias antes, né? Pela vigilância, né? Pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, são 15 dias no congelador, a gente tá falando de Brasil, né? 15 dias no congelador e 12 horas na geladeira. Tá. Se a gente for falar Noruega? lá fora, né? Dos estudos lá de fora, são 3 meses no congelador e 24 horas na geladeira. Tem pediatras que já estão Indo pra esse lado. Então, tudo bem. Se tiver o consentimento do pediatra, eu falo, gente, manda ver. Então, você pode começar 2 meses, 3 meses antes de voltar, né? E você sempre estoca, amamenta primeiro, o que sobrar no peito, Aí você você estoca. retira, né? Tá, isso é Então, você importante. vai retirar sempre depois.
Vou sair, vou em consulta, não É, quero levar o bebê. Aí você faz o estoque aí pelo menos de para aquele duas. dia, quero ir no cabeleireiro, É. passar. Isso é um É, ponto muito bom, porque às vezes eu chego na casa da mulher, ela tá De desesperada, que quer pijama, né? fazer um cabelo, É. quer é, fazer uma unha. Ai, não tenho leite, como que eu vou fazer? Gente, estoca um pouquinho, é, o pai oferece, é, né? E você vai ser feliz. sim. Até para ajudar quem tá assistindo. Congelou, o que que eu faço? Ou pôs na geladeira. Como é que eu dou esse leite Boa. depois? Congelou, você tira do congelador, deixa na geladeira descongelar, tá? Total. Total. Tá, Às vezes não dá tempo para isso, né? Pode acontecer, aí você vai em banho-maria, tá. tá? Só que não é para aquecer o leite, todo Isso. mundo aquece, né? É, Para deixar em temperatura ambiente. Tem dúvida? Vai tirar o seu próprio leite e vai ver a temperatura no antebraço, Tá. sim. tá? E o leite que tiver na geladeira, você só vai tirar o gelo da geladeira, né? Aquele geladinho da geladeira, não é para esquentar. Até porque, às vezes, quem vai dar vai ser o pai. E aí, como é que ele vai colocar o leite da mãe no antebraço pra Boa, saber? boa. Então, o que que eu falo para elas, né? Ah, Testa para ele ter uma noção do que é a temperatura ambiente, tá. tá? Então, teste isso antes. Então, se você vai sair amanhã, testa isso hoje para ele ter uma noção, né? Nunca em micro-ondas, porque ele vai É. quebrar as proteínas, né? Então, não é indicado micro, Tá. tá? E Sempre dá como banho-maria. para essa criança? A gente vai pensar em mamadeira em último caso, Sim. né? Vamos dar numa colher dosadora, num copinho, numa seringa, dependendo da idade. Porque dependendo da idade, não dá pra dar na seringa. Ou é colher Não, aí é dosadora, mamadeira mesmo. ou é mamadeira. Mas vamos falar depois de 30 dias Sim, isso, né? é. Tá. Tá. Às vezes vem com aquelas bocas, né, grandes. Não dá, isso aqui precisa de uma mamadeira. Não vai sustentar. O que que você tem visto, assim, de pacientes? Porque tem muita gente hoje que reduz mama, tem muita gente com prótese mamária. Você vê alguma interferência dessas cirurgias estéticas ou redutoras, que sejam, na amamentação? Vejo. 2 anos atrás eu peguei uma paciente que ela reduziu. E eu falo que a internet é terrível, né? Uma colega consultora falando que não interfere em nada, uma redução, por exemplo. Tá. Quando a gente fala em uma redução, eu posso estar tirando todas as glândulas ou parte das glândulas, né? E isso vai impactar. É. Isso é fato. Dependendo se você fez há 20 anos, 30 anos atrás, vai impactar. Se você pega um cirurgião e fala, eu quero amamentar, ele vai tentar preservar o máximo possível. Mas quando a gente fala em retirada de areola, a gente pode estar interrompendo os ductos, né? Essa interrupção de ductos pode ser que não, eu vou falar uma coisa, canalizem de novo, né? Tá. Não se conectem novamente. Não tem a injeção correta, né, Não desse tem, leite. né? Então pode ter interferência numa redução. Em prótese eu vejo muito pouco. Sabe o que eu vejo em prótese? Muito. A apojadura, ela dura mais tempo. É o que incomoda mais quando a mulher tem prótese. Só. O que é apojadura? Fala pro A pessoal. apojadura é a descida do leite. Então, assim, a gente tem o colostro, que fica entre o primeiro e terceiro dia de vida do bebê. E depois tem a descida do leite, que é entre o terceiro e sexto dia de vida do bebê. Então, a mama fica dura, cheia. Isso é a apojadura. Às vezes pode até ter um piquinho de febre, um aumento de boa, temperatura. boa. Eu sempre falo, porque às vezes ela acha que já tá com infecção. Eu falo, não, vamos observar, toma ali um E remedinho, às alguma coisa. vezes também elas acham que é mastite. Que é né? mastite, exato. isso que Eu eu ia sempre entrar falo, porque a apojadura, assim, pela minha experiência, a minha apojadura, assim, eu tive muita dor, ficou muito grande minha mama, então, parece realmente que você tá com uma mastite, você fala, nossa, né? Então, pra quem não conhece, realmente assusta. E o que que elas acham? Que a gente vai fazer a massagem, que vai embora da consulta, né? Vai deixar com a mama maravilhosa. E não. Ela tem que continuar essa massagem, Sim. né? Durante 2, 3 dias, ou enquanto a mama estiver dura. Que geralmente o processo eu acho que é uma isso. coisa interessante também nessa fase, é que a mama, ela não entende ainda a rotina do bebê. Então, ela vai produzir aleatoriamente, né? Então, às vezes tem momento que o bebê não tá querendo mamar e tá com muito leite, né? Então, o que fazer nesse momento? Você pode retirar. Você Isso. pode retirar manualmente. E vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai ficar bravo comigo. Pode usar bomba. Boa. Ai, mas eu acho tão bom a bomba. Não. É. Ai, não pode usar bomba. Pode, Não. gente. Só que não pode, na apojadura, ultrapassar 10 minutos. Porque senão o organismo vai entender que você precisa de mais. Produzir Então, é mais. só pra alívio, É. né? Só pra dar aquela... Sim. né?
E eu sempre falo, não deixa acumular. Você viu que o bebê já mamou e ainda tá muito cheio, dá uma tirada, porque aí que às vezes faz umas Sabe o que que mastites, tem né? agora? A mãe que tá produzindo muito, você pode estar amamentando de um lado e pôr Tirando do outro. o coletor de Que só leite. fica É, Só pingando. fica pingando. é, E aí dá uma liberação, ela consegue na próxima mamada ficar tranquila. sim. É porque ele vai pingando, né, o E outro, pingando né? vai tirando o excesso do leite. É. Vamos ver, existe algum. Hoje tem muito trabalho, tem algumas medicações bem interessantes na profilaxia de mastite, à base de lactobacilo, bem legal. Existe alguma coisa que vocês orientam não medicamentoso para prevenção de mastite? Pôr o bebê no peito. É isso. Amamentar. Ah, Não deixar períodos muito longos, né? Às vezes ela dorme e fica 6 horas. Uhum. Elas compartilham isso comigo. Ai, dormi 6 horas. Cuidado, né? Acorda no meio da noite, tira esse excesso de leite, né? Não deixa o bebê 6 horas sem mamar, principalmente nos primeiros dias de vida. Então, acorda esse bebê, amamente, né? A retirada e a amamentação é profilático à mastite. É. Você sabe que você falou isso? Eu lembrei uma história pessoal minha. A minha primeira filha mais velha, ela, com 2 meses de vida, ela dormiu, ela começou a dormir a noite toda. Ela ainda estava no meu quarto, né, tinha 2 meses. E aí, eu tinha bastante leite, aí ela dormiu, eu acordava assim, 3:30 da manhã, 4 horas. E aí, vamos? Eu morrendo de dor, morrendo, morrendo. Ela não acordou, foi acordar 8 horas da manhã, e a pediatra falou assim, deixa. Ah, tá ganhando Tá peso, com deixa peso, tá deixar. maravilhosa, deixa. Eu na bombinha, 4 horas da manhã, tirando leite, porque eu não isso. aguentava de dor. E a belezona lá dormindo. É isso, tá ganhando peso, É. tem liberação do pediatra, vai retirar mesmo, é isso. Aí eu tive que tirar, porque realmente doía. Dói, Eu falei, fica não lá dá. pegando, né? Aí, 4:30 da manhã, ela tirando leite. amamentar é fácil? Tem mulheres que. Eu vou te falar que eu já peguei umas 4 mulheres nesses 17 anos que falam: olha, a amamentação. Ah, doutora aqui, né? A amamentação foi super fácil pra mim, mas vamos falar que 90% A das maioria é mais mulheres difícil, é. tem É difícil. Consultório problema a na gente também amamentação. tem Que o isso, né? pessoal. A gestação, Romantiza. a gestação e o puerpério é uma fase linda da mulher, né? Então ela é uma fase que ela romantiza tudo, ela acha que tudo vai ser perfeito, que vai ter o parto maravilhoso, que amamentar vai ser maravilhoso e tá tudo. E não é isso, né? Não, Não é isso. não. Eu acho que esse é um papel importante de vocês, né? Desse pós. Pra poder. Preparar. Porque. E falar, ó, vai ser punk, são 30 dias, são os piores 30 dias. Aí elas me olham assim. Aí mamãe falou, que bom que você falou isso pra mim. Sabe por quê? Eu já fui pensando que ia ser o pior. E eu consegui me manter leve na situação. É. E foi mais tranquilo do que eu pensei. Então, ela pensar que vai ser desgastante, ela vai ficar sem dormir. O bebê Eu acho que é isso chora. também o que é muito ruim, né? O sem dormir Privação também, do né? sono. Isso é muito. Se eu não durmo minhas É. 8 horas, eu Pois é. mato um Eu dia. também. Eu também sou complicada. Eu preciso dormir também. E aí eu lembro do Paulo, né, com a Giovana. Amor, ela tá chorando o quê? Mas de novo, né? Mas é isso, É. né? Mas é Vê, isso. como é que você orienta essas pacientes que têm bebês prematuros, que ficam na UTI por muito tempo? Porque é uma rotina diferente, né? E desgastante. E desgastante. Né, O que normalmente vocês fazem lá no hospital, quando você no vai lá? hospital, como tem banco de leite, todos os hospitais, ela tentar ir a cada 3 horas fazer a ordenha, tá? Pra poder manter a produção dela. Porque senão não vai ter muita Não coisa, vai, né? então ela tem que estimular. Mas e se ela for para casa? Ela vai estimular em casa. Então, depois de 3, 4 dias, ela tem a alta, né? Ela vai para casa à noite, ela vai estimular na bombinha, né? E muita hidratação, comer direitinho. Líquido, né? Muito líquido. Eu falo assim, uma média de 3 a 4 por dia, né? Eu já mando 5. Boa. Eu sei que vai dar. Falo, são 5 litros. E a questão do trabalho, que eu acho que ela falou, acho que isso é legal, importante. Aquela mulher que vai voltar ao trabalho, né? Algumas empresas já têm 6 meses, outras 4, enfim. É um tempo curto, né? 4 meses, ou até 6, né? Eu acho que a gente tinha que ficar um ano com eles, Tinha. não tinha? Mas você sabe que tem países nórdicos já que é tem. assim, o primeiro ano é a mulher e o segundo ano é o homem. Nossa, muito bom. É, Poderia um ano voltar. inteiro. Olha, acho que Dinamarca, não países sei. que são assim. Acho que você podia até contar a sua experiência com isso. De volta. Assim, é o que você falou. Realmente, a amamentação
pra mim foi bem tranquila, né? Mas assim, a pega delas era muito... Mamavam muito. Só que era, né, mamava, assim, à noite não, mas durante o dia mamava de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas no máximo. Mas a questão da volta ao trabalho, né, eu amamentei até 2 anos. E assim, sou médica, opero, enfim, fazia consultório. O que eu fiz? Com a mais velha, acho que com as duas, eu voltei com 4 meses. 3 para 4 meses. Aí eu levava no Tá. consultório, quem tem essa possibilidade, deixava em algum cantinho ali, Com a babá. com uma babá e ia lá amamentar, né? Deixava uns intervalos ali, ia lá e amamentava. Com 6 meses já não levei mais. Tinha fome, banana. Tinha fome, mamão. Já em produção, né? Exato. Então, assim, eu já não levei mais, porque também eu achava que era desgastante até, né, ficar ali, não tinha... Tudo bem que a criança de 4 meses também não tem nada para fazer, mas, enfim, não é um ambiente gostoso, né, Não. para ficar. E aí, com 6 meses, eu mamava nos períodos que eu conseguia, de manhã, à noite, sempre, e elas foram mamando até 2 anos, né? Às vezes, no almoço, eu conseguia estar em casa, dava mais um mamar, enfim. Se tinha fome, era uma banana. Comida, né? Mas, assim, às vezes a pessoa não pode levar, né, Não. pro trabalho. Aí ela tem que fazer estoque. Tem que fazer o estoque, vai Fazer ter que ter alguém para dar. Se conseguir, às vezes, voltar pro almoço, né? Porque São Paulo é mais difícil, É né? mais difícil. Essa Às questão, vezes né? você leva, É, 20 minutos e 5 quilômetros, ou é. às vezes 1 hora, né? Você não sabe, Não né? dá. Então, eu acho que é você ter um estoquezinho. E ir dando, né? Porque E realmente, se a gente conseguir até os 6 meses, é o ideal. é o É, É o ideal, ideal, é o né? ideal. É, Como é que faz o desmame? Nossa, eu falo que o desmame não é desmamar a criança, sabia? É a mãe falar assim, olha, não quero mais. Quando a Chega. mãe fala que não quero mais, isso a gente faz gradativo, que hoje a gente chama de desmame gentil. Então, vai dando uns horários, vai para dormir, vai tirando durante o dia. é. Aí, cada família precisa saber como que é a dinâmica familiar, para poder saber que horário que eu vou tirar primeiro. Se vai ser manhã, se vai ser tarde, se dá para tirar o noturno, né? Então, geralmente, eu faço consultas semanais com essa mulher para ver, olha, que deu certo essa semana? Não deu? Então, eu pego muito mães, assim, com 2 anos, o bebê com 2 anos, né? 2 anos e E aí é legal que dá meio. até para conversar, né, com a criança, né? Tá, Então aí a criança já eu entende, né? peguei uma paciente o ano retrasado, o ano passado, o rapazinho, 2 anos e 8 meses. Ela tinha a poltrona de amamentação no quarto dele, levava pra cama, ele Ah, chorava lá, dava o peito. Eu falei, não, não, então vamos falar tchau primeiro pra poltrona. Aí ele é, chorou pra poltrona. Ah, mas vamos colocar uma coisa lúdica pra ele. Ele foi entendendo que não precisava disso, né? sim. Em 1 mês e pouquinho, desmamou. Então, é um desmame gradual, não é tirar, pelo amor de Deus, não vai colocar pimenta no mamilo, né? Não vai fazer Tadinho, isso. ai, Pois que é, dó. ai, eu pus pimenta no mamilo, pôs a boca, ai, não quis Ai, mais. Gente, tadinho. não, pelo amor de Deus, Novalgina no mamilo. Eu Nossa, escutei Buscopan, isso. Ah, delícia. não. Vamos fazer uma coisa gentil, né? Para a criança entender que ela não precisa mais, que ela tá comendo a Legal. comidinha e É, tudo mais, né? acho que também é complicado, né? Aquela criança que mama de madrugada, né? Então eu acho que isso é uma coisa que também eu acho que eu normalmente peço para paciente assim, tá com 6 meses, 7 meses, já tá comendo. Eu sempre falo assim, você acorda de madrugada? Você tá comendo arroz e feijão. Você tá acordando de madrugada para comer? Não. Você não tá. Então vai tentando já tirar o da madrugada. Mas geralmente o que eu vejo, as crianças que acordam de madrugada têm cama compartilhada. É, Geralmente. também. Geralmente. É. E aí, assim, já vai tirando da madrugada, porque o da madrugada eu acho que é o É o problema, que é o mais pior. Eu acaba nunca comendo. amamentei de madrugada, assim, depois dos 6 meses. Por quê? Não tem sentido. Você come arroz e feijão. Você não tem sentido acordar. Eles querem por carinho, né, aquela questão do costume. Então tem que ir tentando tirar, explicando. Culpa, né? Até culpa. Ai, não... Pô, voltei, eu tô te falando por mim, né? Eu tive uma depressão quando eu voltei, né? E a minha coordenadora, na época, ela captou isso muito rápido. Ela tirou todos os papéis de mim e falou assim: vai pra psicóloga, você não tá bem. Porque eu ajudava as mães a amamentarem durante o dia, o peito explodindo e minha filha em casa. Então É, fica essa conexão, né? sim, Aí você chega em casa, você quer dar o peito. Nossa, isso aqui é amor. Não
é só isso, né? Sim, Claro, amamentar é muito lindo, é muito gostoso, é importante, mas o seu vínculo também não tá ligado só ao aleitamento. Até lógico. porque tem mulheres que adotam a criança e não conseguem dar o peito, Sim. por isso ela não Não é ama, mãe? É. né? Vê, o que hoje existe de medicação que aumenta a produção de leite? Vocês orientam alguma coisa? Então, os pediatras pedem muito domperidona, Tá. tá? Eu, como enfermeira, não posso pedir, Prescrever. não posso, Uhum. né? Então eu peço fitoterápicos. Eu Tá. gosto, vou fazer propaganda agora. Não tô Faz. ganhando, não tô ganhando nada. Vai que eles queiram patrocinar? Vai saber. É isso aí. Eu gosto muito do chá do Mama Mais, tá? Porque são ervas Tá. mesmo, então eu peço para ela tomar 1 litro por dia. E tem os extratos também do Mama Mais. Aí eu vou ver como que tá essa produção e qual extrato que merece, Tá. tá? Legal. E algumas comidas que a gente chama de galactogogos, né? Tem muito pouco estudo falando deles, mas a gente vê na prática que dá uma aumentada, mas não é aquela aumentada, nossa, vou vazar leite, Tá. mas ajuda. Que é milho, né? Então a famosa Essa canjica, Aham. né? É o milho, a aveia, suco de uva integral, oleaginosas, né? Água de coco. Então a gente introduz isso. Não tá dando certo, eu sempre peço, olha só, como eu gosto de equipe multi, né? Eu peço para uma nutricionista ver como que tá a parte de proteína dessa mulher, né? Como que tá a dieta dela, se ela tá ingerindo bastante proteína, se não tá, e acaba ajudando bastante. Vou te sacanear agora. E a cerveja preta? Sabe o que que era cerveja preta? Era líquido. É. É É líquido. lógico. Você ingerindo líquido, aumenta a produção, isso é fato, né? Mas bebida alcoólica, né, tem porém todavia, né? Hoje tem alguns artigos aí científicos falando que a mãe pode dar o peito, pode tomar, né? A gente tava até É. conversando antes de tomar aquele vinho gostoso, mas a amamenta tem um estoquezinho para algumas horas depois ou para o dia seguinte, né? Porque nós temos umas fitinhas que não tem aqui no Brasil, tem lá fora, que você vai dosar. Mas aí foi o que a E gente você tava. põe no leite como se fosse uma urina. Como se Isso, fosse molhar na urina, basicamente né? isso mesmo. E aí ele fala se tem ainda o álcool no, né, no leite, se vai, enfim, A quantidade, né? Ele deve ter um quantidade. limiar Tem, ali que. tem, tem. Aí a mãe, opa, posso dar ou não posso dar? Eu achei legal, mas tem muito. Aqui no Brasil não tem, você tem que trazer Às de vezes para fora. algum momento, né, Ah, que você quer. Alguma coisa social? A minha filha nasceu um mês antes do Natal. E aí eu, no Natal, falei, quero tomar um vinhozinho, né? Aí eu tirei, estoquei um pouquinho e tomei sim. um vinho. Aí passei a noite toda sem dar, a madrugada toda, e fui dar só, né, Eu falei para uma mãe ontem, uma mãe feliz, ela produz. Mais leite. Nossa, você feliz, você faz tanta coisa feliz, você libera tanto hormônio. Agora a mãe que tá centrada, ela, eu tenho que amamentar, tem que sair mais leite, tem que produzir, eu tenho que fazer estimulação na mama, né? Essa mãe tá tão bitolada no aleitamento que vai bloquear os hormônios de produção de leite, né? Então, quer tomar teu vinho? Toma teu vinho, tem um estoquezinho para dar depois, sem culpa, pelo amor de Deus, não precisa de culpa, né? E acho que você falou uma coisa que a gente, né, é importante a gente dizer, muita palpitação, né? Paciente, amigo, a minha experiência foi isso, foi assado, e muito Sua palpite, né? experiência, né? Porque o meu bebê é diferente, eu sou diferente de Exato, você. Só que as pessoas não. Ai, porque eu vi que a minha amiga pôs um bico de silicone e deu Nem certo. A falamos disso, verdade. sua amiga. Porque põe assim o bebê, põe assado. É muito. E assim, isso acho que gera muito ansiedade na E puérpera, vocês né? são únicos, né? Eu sou Né? única, você é única, a doutora é única. Então, assim, por que que o que deu certo pra você tem que dar certo Não, pra mim? mães que tiveram 3 filhos, cada um foi diferente do outro. A mesma pessoa, cada um foi diferente do outro. Eu tenho pacientes que a primeira amamentação foi horrível e a segunda foi maravilhosa. Tem sim. Entendeu? Então, assim, o que que é? Não sei. Talvez ela estava mais tranquila, talvez ela já estava, né? O segundo filho às vezes é mais tranquila. Que não é aquela história, né? Porque o primeiro eu tive cesárea e o segundo eu tive normal. Ou o primeiro eu tive normal e o segundo cesárea. É a mesma coisa. Vocês falaram rapidinho essa palavra. E o mamilo invertido, o mamilo plano, como é que você trabalha isso antes? Então, Existe alguma coisa? Não Deixa rolar. existe, deixa rolar, porque senão você vai estressar essa mãe previamente, né? E aí nós temos alguns dispositivos, né? O invertido, tem um dispositivo que você põe
e puxa para esse mamilo vir para Como fora. se fosse uma bombinha, né? Que ele Isso, dá é bem É. pequenininho, né? Aí você coloca, puxa, vem para fora, acopla o bebê, tem o bico de silicone, mas isso é muito polêmico, então a gente precisa ver se tem flexibilidade de areola, Tá. né? Que se for uma areola flexível, não precisa do bico. Uhum. Às vezes eu preciso de intervenção de uma fono para me ajudar nesses mamilos, para não introduzir bico, né? Então cada caso é um caso, caso. doutor. Vê, pergunta bônus aí, assunto bônus. Hoje muita paciente pergunta da história do taping. O que você pode falar rápido sobre isso? O taping no pós-parto, então, você sabe que tem profissionais vendendo tape como zero diástase, a gente tá falando de pós-parto, Nossa. né? Não é zero diástase, ele vai ajudar na musculatura, né? Se é bem aplicado, que tem isso. Tem profissionais que pode fazer, outros não. Então, quem pode? Médico pode, enfermeiro pode, físio, educador físico, Legal. tá? Nós podemos. Tem que ter a área da saúde, tá? Tem que ser da área da saúde. E bem aplicado, ele vai fazer uma estimulação nessa musculatura para voltar um pouco esse músculo. Então, não vai ficar zero diástase. Por isso que eu preciso de uma físio comigo trabalhando esse abdômen. Mas vai desinchar. Você vai conseguir andar com mais tranquilidade. Dá uma sustentação, né? Dá uma Firmeza, né? sustentação, Legal. né? A gente não vende o taping como estética, Tá. tá? Apesar das pessoas funcional. acharem. E hoje a gente não usa mais cinta, porque a cinta ela não deixa o músculo trabalhar. O taping ele é muito antigo, né? Então, esportistas usam. Pós-cirúrgico é o que mais usa, cirurgia plástica, né? E aí vieram algumas conversas de ter um edema, um inchaço suprapúbico, que é um tape mal colocado, né? E não, se for mal colocado, pode ocasionar, mas esse acúmulo de líquido pode acontecer até sem o Sim, tape, né? A sim. gente que trabalha com isso no dia a dia, então o que eu faço? Eu aplico o tape, já faço ao redor da cicatriz, nunca na cicatriz nem em cima do fio, né? Eu faço laser para ajudar. Legal. Tá? E aí, depois de uma semana, a gente vê se tem um pouquinho de inchaço, o que a gente vai fazer? Vai fazer um tape mais drenante naquele local. E eu não aplico na cicatriz a cesárea. Eu falo que enfermeira, ele é chato, né? A gente tem medo de contaminação, porque Claro. aquela é uma fita que você vai lavar com água e sabão, mas vai ficar, né, as bactérias lá. Então, em cima da cicatriz eu não faço, eu sou contra. Vê, queria agradecer muito a participação, acho que foi Eu que bem agradeço. enriquecedora aí pro pessoal, para essas mães que ficam loucas aí no pós-parto, sem saber o que fazer, né? Eu queria que você deixasse algum recado final para essas mulheres. Se aí, faltou, às vezes, alguma coisa alguma coisa que também, você né? queira falar, e seu contato também no Instagram, como é que as meninas te acham? Eu tô Amor de Mamãe VP, que é Amor de Mamãe Verônica Pires. Quero agradecer por vocês terem me Gente, agradeço. convidado, muito feliz, né? Quantos anos, né, Ju? Muito. Muitos anos. Se furou a orelha das minhas filhas. Pois são 17 anos, Outro É dia eu muito falei tempo. isso para uma colega, ela, meu Deus, não fala mais. Mas é isso, né? E 17 anos. aliás, eu recomendo, porque elas nem Se mexeram. Cara. Dormindo, assim, ó. E eu acho que conhecimento é tudo, né? Então não se apavorem. Aleitamento tem solução, não precisa ser dor. Busquem um profissional, precisa ser a Verônica, né? Um profissional qualificado para o aleitamento, que vai dar tudo certo, né? Já deu tudo certo no aleitamento, mas tem que estudar. É estudo, Não aleitamento é ouvir estudo. muito palpite, né? Sem palpites. Sim, Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Gostaria de agradecer por acompanhar a gente aqui. Pode seguir o nosso canal, Clínica Progin. Muito obrigada.